Ai, glória a Deus, quão maravilhosa é a presença do Senhor aqui. Quão maravilhoso é estar na casa com meus filhos. Deus é bom. Amém? Então vamos começar. Conhecer a Deus é sair do caminho da destruição e entrar no propósito. Estamos vivendo um momento de Copa do Mundo. Acredito que já tem o teu time favorito ali, né? Tem que ser o Brasil até o momento. Mas já tem aqueles buchinchos, né? Será que esse? Será que aquele? Aquele lá está se despontando melhor. Mas enfim, tudo que vemos são no mínimo 26 jogadores selecionados de cada país, mais ou menos isso, né? Para disputar uma Copa. E quando esses selecionados chegam naquele lugar onde acontece a grande disputa, há uma convocação, não dos 26, mas 11 são convocados, chamados para irem para o estádio e ali mostrar o seu jogo. Eu estou diante de uma igreja selecionada. Amém. O Pai selecionou você. Você é uma seleção do céu. Querido, Deus selecionou a tua vida. Ele escolheu você para Ele e escolheu você nele. E Ele fez isso porque Ele tem uma convocação com a tua vida. Ele chamou você. E eu quero falar hoje de um convocado de Deus, de alguém que Deus chamou, que eu creio que Deus tem uma revelação muito grande para nos dar a respeito deste convocado, porque Jesus Cristo, o dia que convocou você, Ele disse que Ele fez isso com um número a mais do que aqueles que entram no campo, né? Ele nos convocou em número de 12, certo? Você crê que é convocado pelo Senhor? Amém. Você crê que Deus selecionou você e depois de selecionar você para fazer parte então de um corpo, convocou você para algo específico? Amém. Para uma determinada colocação nesta seleção dele? Eu creio nisso. E como a gente está algumas escolas no livro do Gênesis, eu quero permanecer no livro do Gênesis com vocês. E eu quero falar desse convocado de Deus, desse homem que Deus convocou num tempo muito semelhante como esse que nós estamos. A Bíblia fala de um homem chamado Noé, que era um homem diferente dos demais da sua geração. A Bíblia diz que ele era um homem justo, quando na sua geração só se praticava injustiças. E também que ele era um homem bom, quando os demais não tinham bondade no seu coração. E um dia Deus olhou para aquele homem e veio conversar com ele. E disse: Noé, eu tenho uma convocação com você. Eu te convoquei para construir algo. E você foi convocado a construir esse algo que está aqui na minha mente e que eu quero te falar. Mas antes eu vou te contar o porquê. É porque
eu estou com um intento no meu coração de destruir a raça humana. Deus é zeloso nos seus juízos. Em tudo que Ele faz, Ele é zeloso. E aquele homem ficou ouvindo Deus, enquanto Deus abriu o coração para ele, dizendo que realmente a raça humana trouxe um juízo tão grande sobre a terra que nem os animais iam ficar impunes, nem as plantações, mas que tudo ia ser punido debaixo de um juízo muito severo. Todos seriam aniquilados sem exceção. E quando Noé ficou ouvindo aquilo, Deus disse: olha, você vai ser o meu apregoeiro de justiça para esse tempo. Você vai anunciar, vai pregar o arrependimento. Eu te convoco a pregar o arrependimento, num período de tempo não menor do que 120 anos. E então ele disse: algo que eu desejo que você construa se chama arca. A Bíblia fala da Arca da Aliança, mas a Arca de Noé era um lugar estruturado e projetado 100% por Deus e entregue na mente e no coração daquele convocado de como esta arca seria construída. O projeto todo foi liberado na mente e no coração daquele homem. Ele viu o projeto e ele executou tal qual o Senhor mostrou para ele. E quando a gente observa essa verdade da palavra de Deus, como será que nós, como convocados de Deus, temos nos portado perante a esta convocação? De que maneira? Sabe, meu querido, naquele período, por mais bela que fossem as árvores, e ele tinha um comando que seria do cipreste, não tinha uma serraria sul-Brasil, não tinha as máquinas que tem hoje. E Deus deu a convocação, permitiu que as árvores já estivessem prontas, mas as demais coisas foi a partir de Noé. O como cortar, o como produzir então a madeira na medida exigida, na largura certa, no comprimento certo do qual Deus passou. E a Bíblia vai relatando, meu querido, que nesse período, que foi um período de 120 anos, esse homem todos os dias trabalhou duramente para fazer o projeto que Deus tinha entregue na mente e no coração dele. Ele não trabalhou de qualquer jeito. E quando Deus disse para ele: sabe, eu quero que você construa, porque eu vou enviar algo que você não conhece ainda, que você não sabe que existe, mas eu vou enviar, e se chama chuva. A primeira vez que a palavra chuva aparece na Bíblia é quando Deus conversa com Noé. Até então nunca tinha chovido sobre a terra. A terra produzia a partir do vapor que acontecia nela mesma. Nunca havia chovido. Então, quando Deus falou a Noé: ó, vai chover, e vai ser uma chuva copiosa, vai ser algo tão intenso que os montes vão desaparecer debaixo d'água. Não vai ter lugar de escapar, não vai ter esconderijo para nada nem para ninguém.
Mas quanto a você, Noé, você vai produzir essa arca. E depois que você produzir essa arca, ele diz algo muito interessante. Lá no Gênesis 7, capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: você vai entrar com a tua casa nela. Você e a tua casa entrarão nessa arca. E eu fico pensando, como seria todo o vexame que aquela família passou no período de 120 anos. A esposa, os filhos, porque o cara estava construindo algo muito grande, porque viria muitas águas. Gente, tinha 150 metros de comprimento. Já pensou o tamanho desse negócio? 25 de largura e 13 de altura. 3 pisos, pisos não, 3 andares. Ao longo de 120 anos. Ele produzindo. Os primeiros 2 anos a esposa com tudo lá, oh meu Deus, que tremendo que vai ser lindo isso daí. Só que daqui a pouco começou a sair a carne das juntas, porque as ferramentas não eram tão adequadas como temos hoje. E daqui a pouco passou 5 anos e a esposa já começou a sentir falta de Noé, e os filhos ouvindo, teu pai, né? Pouco fora da casinha aquele homem. Ele está varrido das ideias, doido, varrido, total. Olha o que ele está construindo nesse tempo totalmente fora de época. E aqueles filhos ouvindo, todo o deboche, todo o comentário indevido na direção do pai deles. Tanta crítica provavelmente Noé ouviu daquela geração, daquele povo que estava ao redor dele. Passou 10 anos, cara. E ele ali, em função da construção daquela arca, passou 20 anos. E a zombaria só crescia. Porque quando as pessoas pensam que elas entendem o tempo, a época e as estações, elas esquecem das revelações de Deus. Elas esquecem do profético. Mas o que aquele homem estava fazendo tinha a ver com um tempo profético. Toda a mão de obra dele, toda a ação dele, era para que, quando as águas da destruição viessem para aniquilar toda a criatura, todo ser vivente, aquelas mesmas águas, meu querido, que veio para destruir toda criatura e todo ser vivente, estas mesmas águas elevassem ele para um lugar que Deus tinha preparado para eles. Você compreende isso? Uma casa flutuante sobre as águas. Deus mostra, Deus é bom, que as águas do juízo para alguns é águas de elevação para cumprimento de propósito para outros. E quando você olha para isso, a verdade é que ali se instituiu a primeira célula. Ele tinha 3 filhos, meu querido, a esposa ia com Noé de qualquer jeito. Mas aqueles 3 filhos não ousaram questionar ou dizer assim, ah pai, mas é que assim, ó, você tudo bem na arca, né? Você já está aí com os seus 600, mas nós queremos curtir a vida. Nós queremos então viver de uma maneira que essa geração nossa, porque o senhor é ultrapassado, né pai? Mas nós somos assim, ó, dessa nova vibe. Nós somos jovens, pai. Nós gostamos. O senhor é que está ultrapassado. Você não vê isso na Bíblia, meu querido.
portanto, não teve esse tipo de comentário dos filhos de Noé. O pai ensinou do reino àqueles filhos. O estabelecimento da paternidade nesse texto é tão poderoso, porque o estabelecimento desta paternidade trouxe salvação sobre a vida daqueles filhos. Eles não ousaram reclamar, eles não ousaram duvidar. Eles simplesmente lançaram mão de tudo que eles sonhavam e queriam com eles mesmos e se puseram debaixo daquilo que o pai tinha ouvido de Deus sobre eles. Como é que está a tua convocação? Talvez você pense assim, a minha convocação não está assim muito como a de Noé, né? Porque parcialmente eu tenho estado no reino, funcionado, eu tenho a célula, mas aí também tenho os meus objetivos. Quando Ele salvou você, foi de forma integral. Ele não deu o resto, Ele deu o corpo dele vivo por você. Ele salvou você de toda calamidade, de toda maldição, de todo o poder do pecado, do inferno e dos demônios. Então, quando você começa a compreender que Deus convocou você para algo, você não pode ficar, mas daqui a um tempo eu vou aceitar essa convocação. Meu querido, a convocação é para esse tempo. Esse é o tempo. Por quê? Porque Jesus Cristo disse isso de Noé e de nós. No livro de Lucas, Jesus falou isso, que esse tempo é como o tempo de Noé, onde as pessoas casavam e davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam, colhiam, até que fechou a porta da arca. E quando você observa essa realidade, essa verdade, desse homem que pôs a sua família a flutuar no livramento, a flutuar na graça, não tem como você não querer estabelecer a tua casa nele. Ele te convocou para isso. Ele convocou você para fazer aquela célula dentro da arca. Aquela célula onde nenhum dos teus fica, onde nenhum dos teus vai começar a te questionar sobre isso ou sobre aquilo, porque a visão que veio sobre a tua vida é de livramento, é de salvação, é de proteção divina. E ali você então detecta Noé, descrito por Jesus, totalmente aprovado, como os 12 que ele estava elegendo para fazer cada um ser salvo do juízo que se aproxima dessa terra. Como é quando você diz para alguém, Jesus Cristo está voltando e levará a igreja para ele? Mas aqueles que não tiverem Jesus perecerão o juízo. Queridos, nós vivemos num tempo que nós não podemos dizer palavras normais que se tornaram ofensivas, mas a boca da igreja não pode permitir que mordaça lhe impeça de dizer a verdade. Por quê, meu querido? Porque aquela arca tinha lugar para muitos. Na verdade, expandir lugar é com o Senhor. Deus tem salvação para todos, mas Ele disse que poucos serão escolhidos. Porque a escolha não é determinada por Deus. A escolha é determinada por a aceitação da salvação ou não. Noé estava expondo por
120 anos o que viria a acontecer, o que iria acontecer. Por 120 anos, meu querido. Mas quanto mais passa o tempo, mais eu posso esfriar, não é assim? Mais eu tenho o controle de como andar no temor do Senhor. E então, a Bíblia diz que Deus, na sua bondade, permitiu que Noé entrasse na arca com toda a sua família, ou seja, Gênesis 7:1, Noé colocasse a sua casa na arca. E ali, por mais 7 dias, aquela arca ficou aberta. E ninguém mais entrou. Nenhum mais sequer. Eles estavam da forma que queriam. Como diria meu avô, baile bola. Como dizem por aí, né? Na base da curtição. Não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para me arrepender, eu não tenho tempo para aceitar essa convocação. Ao final do 7º dia que Noé entrou na arca, a Bíblia diz que o anjo veio e fechou a porta da arca. A fechadura da porta daquela arca não era por dentro. Porque se fosse quando Noé começasse a escutar aqueles gritos, o desespero das pessoas tentando entrar, tentando ser socorrida, provavelmente ele abriria. Mas para tudo há um tempo debaixo do céu, a Bíblia diz. Há tempo de conversão, há tempo de arrependimento, há tempo de pôr a família dentro da salvação de Deus. Porque Jesus Cristo foi enviado por Deus como essa arca para as nossas casas. E quando nós colocamos as nossas famílias nele, toda água que vier será para nos elevar para junto dele, para o lugar que ele tem preparado para nós. Quando Jesus Cristo veio, meu querido, ele veio oferecendo salvação a todos quantos se arrependessem. Do quê? Da vida fora dele, da vida distante dele, da vida sem a sujeição a ele. Verdadeiramente, o Senhor quer a tua casa flutuando nessa noite, na graça e na salvação dele. Ele quer que o princípio da célula, edificado lá em Noé e na família dele, tome a tua mente de líder, tome a tua mente de convocado. Jesus está aqui agora e ele pergunta para você: onde estão aqueles que eu confiei ao teu cuidado? Onde estão aqueles que eu convoquei você para ganhar para mim? Talvez você tenha tantos discursos: ah, Senhor, é que assim, é muito chato ganhar vida para você. As pessoas não estão nem aí. Ou então a minha liderança não entende que eu quero funcionar nas trevas e na luz e por isso nem me acolhem em uma célula. Queridos, todos que fazem parte dessa igreja estão liberados para fazer parte de célula. Por quê? Porque esta é uma igreja em célula. Se você não vai em uma célula, não é porque não tem líder. Entende? Você não vai porque você é uma pessoa dura de coração. Entendeu? É uma decisão pessoal tua. Você está fora de célula não porque não te aceitam. Não, é porque você precisa se render ao andar e à visão daquilo que Deus concedeu a esses convocados. Mas fica fácil quando eu não ando em célula, ou quando eu ando conforme eu quero, porque eu não tenho compromisso de levar ninguém. Eu não tenho compromisso, cara,
Eu caso, eu me dou em casamento, eu planto, eu colho, eu compro, eu vendo, e eu vou vivendo. Querido, um dia vai fechar a porta da arca. Vai fechar. E se a tua família, quem é a família, meu querido? Aquela tua primeira célula, esposa e filhos, marido e filhos, e todos os filhos espirituais que Deus já delegou que você precisa trazer para a salvação. Onde estão eles? Cadê esses que o Senhor confiou na tua mão? Sabe a desculpa dos mais frios? É que não é fácil. Não é fácil ganhar uma pessoa para Jesus. Cada um fala conforme a sua própria entrega, né? Eu não devo ter sido fácil ser ganha para Jesus. Então, eu não posso me queixar de ter que pegar as minhas ferramentas e muitas vezes ver sangue verter das minhas juntas, será? Para ganhar pessoas para Jesus? Noé fez isso, meu querido. Ele não brincou. Ao longo de 12 décadas, aquele homem trabalhou sem parar. Talvez você nem 12 anos não orou ainda por uma pessoa. Mas é que esse é um tempo diferente, né? Tempo de plantar e de colher, de comprar e vender, de casar e se dar em casamento. Não esqueça que o Deus que convocou você, Ele vai pedir para você. E a tua explicação só tem uma que é aceita. Sim, o que o Senhor me convocou para fazer, esse projeto lindo de Deus, está aqui pronto, Senhor. Todos esses você confiou à minha mão e todos esses estão aqui, porque a verdade alcançou cada um, porque o temor alcançou cada um, porque o fluir do teu Espírito levou eles a lugares altos no Senhor. O que você tem para dizer? Onde estão aqueles que o Senhor confiou na tua mão? Estão com o coração dividido. Tem ali a sua parcela de participação na célula, mas ainda estão ligados a crendices que não tem a ver com a salvação. Ou ainda, estão andando conforme bem entendem. Isso chama-se trocar de religião. E o Senhor não te convocou para trocar de religião. O Senhor te convocou para um projeto lindo, onde salvação é estendida, onde livramento do juízo é estendido. E como você tem correspondido? Como isso tem estado no teu dia a dia? Porque o dia a dia requer muito de você. O dia a dia exige muita ocupação tua. Então, como você vai ter tempo de se inteirar desta palavra? Como você vai ter tempo de ouvir Ele, porque já o ler já é demais. Eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, meu querido. Aquele povo estava dessa maneira. Mas um homem teve paciência, não só de ouvir a voz do Senhor, mas de interagir com todo aquele projeto confiado ao Senhor. Você quer a tua casa flutuando? Uma casa flutuante, só Ele pode fazer o projeto. Eu tive o privilégio de fazer um cruzeiro em 2023 e foi muito legal. É muito legal a sensação de você estar sobre as águas e você olhar e não ver mais nada além de água. É muito belo, é muito lindo.
Mas se nós parar para pensar hoje, que navio suportaria o impacto daquela tempestade torrencial que destruiu toda a vida na terra? Os barcos que fazem hoje, por mais tecnologia e ferramenta que tenham, jamais enfrentaram tal tempestade como aquela arca. E sobreviveu, meu querido, intacta. Porque no projeto de Deus não importa a tempestade que venha, Ele é fiel para guardar, entendeu? Ele é fiel para proteger o seu projeto. Ele é fiel para livrar da destruição. Quantos, nós podíamos citar aqui, quantos, inclusive filmes, né? Que não enfrentaram, meu querido, tempestade como aquela e afundaram. Deus quer você no projeto dele. Deus selecionou você e convoca você primeiro a ter uma célula, meu querido. Assim como na arca, na casa do nosso Deus, tem lugar para muitos, tem lugar para todos. E talvez esses sejam os 7 dias. Talvez nós esteja nesses 7 dias. Talvez a porta deste lugar de salvação esteja prestes a ser fechado. E ali não adianta você chorar. Poxa, mas eu não consegui entrar. Os meus que o Senhor confiou a mim não conseguiram entrar. Deus te chama hoje a você a voltar o teu entendimento para a convocação que Ele tem com a tua vida. Mas não para você ter uma célula, meu querido e minha querida, de amiguinhas, não sei o que, vamos lá, daí oramos e daí conversamos sobre a palavra. Célula não é isso. Célula é o lugar onde a palavra de Deus é ensinada, onde o coração se converte a Cristo. Não é um lugar para se sentir bem, não. É um lugar de confronto, de mudança de mente, de transformação. Entende? Isso é célula. Por quê? Porque você vai ser transformado naquele lugar, de um perdido a um salvo, meu querido. Cadê tua célula? Cadê esses filhos que Deus confiou a você? Onde estão aqueles que Deus confiou no teu cuidado? Cadê eles? Três gatos pingados no salão. Talvez essa música aí, né, faça sentido na tua cabeça. Mas a verdade é que a convocação tem um número. E ela é 12. E talvez você esteja pensando, gente, eu não, assim, nem queria ter ido naquele culto, porque só ficam cobrando. Talvez o diabo lance essa seta na tua mente, meu querido. Ficam cobrando que eu não estou ganhando ninguém para Jesus, não sei o quê. Se una à tua liderança e ganhe filhos para Jesus. Saiba, meu querido, não é cobrança. É verdade de Deus sobre a convocação dele com a tua vida. Não deixe o diabo roubar você do lugar que Deus preparou para te salvar e para te elevar, para elevar a tua casa. Talvez você esteja tão satisfeito com a vida e sonhando cada vez mais em satisfazer a própria vida. Um convocado deixa de existir para ele mesmo. E ele interage 100% dentro daquela convocação. Sabe por que você pode sentar assistir jogos? Porque aqueles caras que estão lá correndo atrás daquela bola, treinaram por horas, largaram outros objetivos e ficaram ali em função daquilo. Se isso faz sentido para eles, tudo bem. Ser o rei do futebol, mas algo você pode aprender também.
que sem o teu esforço você não consegue atingir o objetivo esperado por Deus. Sem esforço da tua parte, aqueles que Deus confiou na tua mão ficarão debaixo de juízo. Espero que esta palavra encontre você e te traga de volta para dentro da convocação de Deus. Porque, querido, eu sei que você quer ser eleito por Deus para ser abençoado, para ficar muito, mas muito rico, mas muito bem sucedido, mas muito famoso, mas muito isso, mas muito aquilo. Só que o dia do juízo não tem fama, não tem riqueza, não tem grandeza que sobreviva naquele dia, meu querido, se estiver fora dele. Portanto, volte o teu coração para Deus. Volte o teu coração para Deus. Você é sim chamado por Deus para ganhar vida para Ele. A tua casa é o lugar onde Ele chama de arca para você levar os seus. Põe a tua casa na arca e estenda a salvação sobre aqueles que precisam. Deus te convoca a isso. Ele já te convocou, Ele está te chamando, e esse chamado precisa arder na tua mente, precisa arder no teu coração. De início eu ganhei tantos. E estão onde? Cadê eles? Já estão liderando, já estão aí nas nações, quem sabe? Igreja, você é linda, você é bela, você é formosa, mas você não é desse mundo. Você é dele. Ele escolheu você nele antes da fundação desse mundo. E Ele te chamou de noiva. Ele quer casar com você. Ele quer te levar a morar no céu. Não adianta você pensar em projetos tão profundos aqui nessa terra, que estejam fora do reino dele. Você precisa levantar os teus olhos e ver que Deus elegeu você para algo maior. Para algo maior. Que no nome de Jesus você possa se pôr de pé agora. Que você comece a conversar com Deus sobre como está a tua arca. Como está o projeto que Ele confiou na tua mão. Você veio cear com o Senhor nessa noite. Você veio celebrar a tua aliança com Ele. E essa aliança diz respeito a ser conforme a vontade dEle, a ser dEle. Tudo que é teu é dEle. Tudo que diz respeito a você diz respeito a Ele. Comece a falar com o Senhor nesse momento, a interagir com o Espírito dEle em arrependimento, por todos aqueles, meu querido, que devem estar ouvindo as verdades de Deus através dos teus lábios e não estão. Comece a se arrepender de todo o abandono de projeto, ano após ano, ano após ano. Não, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou me casar, eu vou me dar em casamento, eu vou comprar, eu vou vender. Mas o reino de Deus tem paciência e espera. Quem aqui quer uma célula na sua casa? Mostre isso ao Senhor. Quem aqui quer liderar uma célula na sua casa? Talvez você pense, mas é que gente incomoda, né? Eu limpo a casa e vão fazer uma bagunça. Agora imagina uma arca cheia de bicho, meu querido. Qual era o aroma dessa arca? Como era isso? Todavia, estavam debaixo da proteção de Deus. Talvez a casa limpa esteja tão cheia de sujeira que a vontade de Deus não pode ser feita nela. E Deus está aqui.
querendo arrebanhar teu coração para Ele nessa noite em arrependimento. E acender o teu coração outra vez no desejo de liderar uma célula, de anunciar o reino de Deus. Porque para isso você nasceu. E eu sei que Deus está acendendo isso dentro de você. Jovens, cadê as células de vocês? Mulheres, cadê as células? Homens, cadê as células? Glória a Deus por cada célula aqui representada. Mas todos aqui foram convocados a ter uma célula, a levar pessoas para esse lugar de salvação, de instrução divina, de princípio divino. E ainda que tenha uns bichinhos dentro, o princípio protege, o princípio guarda, o princípio livra. Aleluia! E não esqueça, meu querido, conhecer a Deus é sair do caminho da destruição e entrar no propósito. Que você possa se arrepender verdadeiramente.